partir de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Orais Sem Cessar na Bahia, com a missionária Valdete Ferreira. Bom dia, Espírito Santo. A palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9, diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo que possuo. O publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos isto: este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque a qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Tendo um coração humilde para agradar a Deus. Amados, Deus nunca se agradou de corações altivos, de pessoas que não se submetem à sua vontade, que não se submetem aos seus mandamentos. E conhecendo a personalidade de Jesus, porque na medida que nós lemos a palavra, na medida que nós oramos, nós nos aproximamos do Senhor e nós criamos uma intimidade com Ele, ao ponto de que nós venhamos conhecer a sua personalidade. E uma das maiores características da personalidade de Jesus é o coração humilde, é um coração quebrantado. E Jesus nos instrui para que nós venhamos ter um coração humilde, para que venhamos jogar toda a altivez por terra. Porque nós sabemos que a principal característica de Satanás é um coração altivo. E a principal característica do coração de Jesus é um coração humilde e obediente. Porque a palavra diz que ele obedeceu a Deus, mesmo sendo Deus, ele se pôs na condição de filho e obedeceu até a morte. A palavra de Deus diz em Mateus 23:12, que aquele que si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Em Tiago 4:10, a palavra diz que humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, para que no seu tempo ele vos exalte. Quando nós chegamos também em 1 Pedro 5:6, a palavra de Deus diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor. Entendemos que precisamos nos humilhar, mas não se humilhar ao homem. Não que nós devemos procurar guerras e viver enfrentando as pessoas. Mas não é para que nós venhamos se humilhar diante do homem. Não é para que nós venhamos... Também Deus nos espera que nós venhamos abaixar nossa cabeça diante de todos, para que todos venham olhar para nós e achar que nós somos humildes porque nós aguentamos tudo calado. Não, nós temos que saber o limite entre ficar calado diante de uma situação e o momento em que o ficar calado diante dessa situação pode nos adoecer espiritualmente. Então nós temos que ter um equilíbrio de humildade e também de não abaixar a cabeça para toda e qualquer situação. O nosso Deus espera que nós venhamos ser humildes diante dele, que nós venhamos reconhecer sempre que somos falhos e pecadores e que ele nos ama. Então por isso que nós temos que nos submeter a Deus. A palavra de Deus no livro de Salmos 51:17 diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então que venhamos nos humilhar, mas não diante do homem, e sim diante de Deus. Que venhamos entrar sempre diante da presença de Deus, confessando os nossos pecados, confessando as nossas falhas, clamando a Ele, para que Ele venha colocar no nosso coração arrependimento, para que nós venhamos sempre nos humilhar diante de Deus. Amém? Fica com essa palavra no teu coração. Tenha um bom dia. E bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo.